Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, repercutindo nesta primeira rodada para o futebol do Rio, do Campeonato Brasileiro e falando sobre o triunfo vascaíno, né, que aconteceu no jogo de domingo em São Januário, né, com homenagens ao ídolo Roberto Dinamite, né, que infelizmente nos deixou no ano passado, né, e o time do Vasco conseguiu uma grande vitória sobre a equipe do time do Grêmio por 2-1 e com polêmicas da arbitragem, né, meus amigos, com polêmicas da arbitragem que teve aí nesse jogo no estádio de São Januário, e que nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí, homenagens ao ídolo Roberto Dinamite, com polêmicas dentro de campo, e nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo para vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar no Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas e também o nosso programa de sábado a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas plataformas digitais no YouTube do Conversa de Torcedor, no YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pelo site radionc.com, pelas ondas da rádio 98.7 FM, e ainda acompanhando pelo site da Radiosnet, acompanhando aí o aplicativo na Radiosnet, tá bom, pessoal? Radiosnet, que pega para todo o Brasil, correto? E falando aí do Vasco da Gama, que conseguiu aí a vitória com o Davi e com o Matheus Carvalho, fazendo os gols para os donos da casa, e o Gustavo Martins marcando o gol para os visitantes. Então, com homenagens ao Roberto Dinamite, né, no estádio de São Januário, com novidades no regulamento e a polêmica na arbitragem à tona, meu amigo. Essa é a realidade que nós vamos estar falando aqui. Então, o time do Vasco da Gama venceu contra o Grêmio por placar de 2-1 em São Januário pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa marcaram os gols com o Davi e com o Matheus Carvalho, e o time gaúcho descontou aí com o Gustavo Martins na etapa final. E os dois times reclamaram na marcação aí de pênaltis não marcados pela arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza, que nós vamos estar falando sobre isso aí para vocês. E então, meus amigos, e teve aí homenagens ao Roberto Dinamite, que o Vasco preparou uma festa, né, de uma festa muito especial para o Roberto Dinamite, que completaria no último sábado, né, os seus 70 anos, né, o novo uniforme, mosaico, máscaras, balões e até um uniforme escrito com os dizeres aí, valeu Roberto, de uma repetição daquilo que foi lá em 93, na despedida do Roberto Dinamite, no Maracanã, né? Sobre o La Colônia no Maracanã, né? Com os dizeres na diagonal na camisa, né? E também homenagens com familiares marcaram aí, né, nesse pré-jogo. Inclusive, o filho dele, o Rodrigo, estava presente, né? Que estava, lógico, estava presente no estádio, né, tendo essa homenagem ao pai, né? O Roberto Dinamite, que foi aí artilheiro, né, o maior artilheiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, 708 gols, o artilheiro de São Januário, do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, né? 190 gols, o maior artilheiro da história dos campeonatos nacionais, do Campeonato Brasileiro, e infelizmente nos deixou no ano passado, né, no dia 8 de janeiro, né? E é uma memória muito viva na história do futebol brasileiro, disputou 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira e tendo aí essa lembrança dos vascaínos ao ídolo Roberto Dinamite. Mas também sobre a partida que apresentou uma novidade na atual edição do Brasileiro, né, que é a comunicação para a torcida, né, que é o hábito comunicando ao torcedor no estádio. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a explicação dos hábitos ao público das decisões revisadas pelo VAR, né, o hábito Flávio Rodrigues de Souza, inaugurou essa ferramenta, né? Teve essa inauguração dessa ferramenta ao anular um pênalti marcado para o Vasco, né?
de uma jogada que o Rossi, né, teve aí no lance e simulou, né, inclusive até, e o Flávio Rodrigues de Souza anulou o pênalti marcado para o Vasco por simulação do Rossi, né, e não marcar um pênalti a favor do time do Grêmio após um toque no braço do Piton, que nós vamos falar aqui tudo para você, né, e que para o árbitro era era uma coisa acidental do lance do Piton, mas vamos falar aqui para vocês aqui muito bem. Então, meus amigos, o Vasco, para a gente começar a nossa conversa, em que o Vasco foi melhor no primeiro tempo, né? E foi para o intervalo com uma boa vantagem no marcador. As coisas começaram aos 9, né? Ou melhor, as coisas começaram a se complicar para o Grêmio aos 9 por conta do Kahneman se chocou com o Matheus Carvalho dentro da área e desabou no gramado, né? E aí não conseguia, né? Não conseguia se equilibrar, né? E o zagueiro argentino precisou ser substituído pelo Gustavo Martins, e que em sua primeira participação no jogo se envolveu em uma disputa com o Rossi dentro da área. Inicialmente, o Flávio Rodrigues de Souza marcou o pênalti, mas com a revisão do VAR, a situação de que cartão amarelo para o Rossi por simulação, né, por decisão do VAR. E depois disso o Vasco começou a envolver a defesa do Grêmio, né? E com boas trocas de passes, né, até abrir o marcador aos 24, enquanto o Rossi cruzou da direita e o Marquezinho espombou para o meio da área. E o Davi pegou o rebote de primeira para fazer o gol, né? A bola desviou ainda na defesa do Grêmio, né, enganando o goleiro Marquezinho para fazer 1-0. E também, né, ampliar aos 36 após uma nova falha da defesa. O Rossi cobrou o escanteio no mesmo lado, o Rodrigo Eli não alcançou e Matheus Carvalho emendou de primeira para tentar fazer o gol, né? Para fazer o primeiro gol dele como profissional, né? Fazendo 2-0. E nos finais da partida do primeiro tempo, o Grêmio reclamou de um toque após a bola tocar no braço de Lucas Piton dentro da área. A arbitragem foi chamada e que falou de provar consideravelmente, né, que teve um toque acidental. Para mim, essa situação que o Piton não chegou a colocar o braço próximo ao corpo. Então, eu acho que na minha visão, isso aí foi pênalti, né? Foi pênalti nessa visão do lance, que para mim o braço não estava próximo do corpo. Essa na minha visão, isso. Na minha visão, isso aí tem que se tivesse com o braço muito próximo ao corpo, para mim não era pênalti. Mas se estivesse com o próximo ao corpo, né, com o braço assim, quer dizer, aí não ia marcar pênalti, mas para mim foi pênalti do lance que teve aí com a bola batendo, né, tendo aí o braço, né, até não tão aberto, mas tendo não esticado, né, era uma coisa, mas a bola bateu no jogador, né, do lance, bateu no Lucas Piton a bola, mas pro árbitro de vídeo considerou o toque acidental nessa situação que a gente está vendo aí. Mas o Vasco teve aí a situação aí, né, de sair com 2-0 e a reclamação dos gremistas desse toque aí, como o Renato Gaúcho, né, falou no final do primeiro tempo, que teve o toque de mão, né, do Lucas Piton, inclusive, no jogo. E o Grêmio teve uma grande chance de descontar logo no primeiro minuto, com o João Pedro, lateral direito do Grêmio, recebeu um bom passe do Pavão, invadiu a área, bateu cruzado para fora na primeira finalização da equipe do Grêmio no segundo tempo, né? E a resposta vascaína veio no minuto seguinte, né, com um lance de um cruzamento do Rossi, mais um cruzamento do Rossi, e o Ferrez teve a chance de fazer o terceiro, né, mas o Marquezinho defendeu, né, o cabeceou no canto, mas o Marquezinho fez grande defesa, e no rebote os donos da casa reclamaram de um pênalti, né, que que logicamente, que eu até vi o lance, que foi pênalti sim, do lance do Rodrigo Eli em cima do jogador Galdames, mas a arbitragem mandou seguir, e aí não foi acionado o VAR, né, e os dois lances, um de cada lado, foram pênaltis, na minha humilde visão aqui, né, no primeiro tempo e no segundo tempo, né, um de cada lado, né, que o juiz Flávio Rodrigues de Souza não observou, né? E essa
dessa interpretação. A partir das entradas dos jovens Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes do Grêmio, ainda no início do segundo tempo, passou a ter mais velocidade, tendo uma intensidade e levar mais perigo ao gol do goleiro Léo Jardim, né? E que estava uma preocupação a equipe do Vasco. Aí o treinador Ramon Dias tirou o Medel para a entrada do João Victor para tentar conseguir ter uma marcação direta em cima desses jogadores, né? Por exemplo, essa substituição que aconteceu. Mas aí, meus amigos, o time do Grêmio descontou os 22, né? Numa cobrança de escanteio, o Cuiabano cruzou na área aos 22 minutos, o Cuiabano, e a defesa do Vasco não tirou e o Gustavo Martins apareceu na segunda trave para conseguir empurrar para a rede do goleiro Léo Jardim e diminuir a vantagem. Então, meus amigos, o time do Grêmio, meus amigos, o time do Grêmio estava vivo no jogo de novo, né? E o time do Grêmio até tentou pressionar em busca do empate, mas aos poucos foi perdendo força dentro da partida e o Vasco, por sua vez, controlou bem na partida, controlou bem o jogo e apostando dos contra-ataques para definir o jogo. Entre eles, aos 35 minutos, teve a chance de ampliar com o Ferretti, né? Que invadiu a área, driblou o goleiro, tentou driblar o Marquezinho, mas acabou perdendo a bola por conta disso. Então, o time do Vasco venceu, mas foi com sofrimento, né? Foi com sofrimento danado a equipe do Vasco da Gama no jogo, né? No segundo tempo, o time do Grêmio teve as chances de gol para empatar, mas o time do Vasco controlou as situações, né? O Vasco, com as substituições, teve as chances de ouro para conseguir, no terceiro gol, pelo menos aí com as duas chances do Ferretti que teve na partida, mas, né, a vitória do Vasco 2-1, né, tendo aí a primeira vitória no Campeonato Nacional. O Vasco enfrenta nesta quarta contra a equipe do time do Bragantino, fora de casa, né, às 7 da noite, e no mesmo horário o Grêmio recebe o Atlético Paranaense na Arena de Porto Alegre. Então, meus amigos, o time do Vasco tenta aí a segunda vitória do campeonato fora de casa no jogo de amanhã contra o Bragantino, que nós vamos estar acompanhando aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. A gente se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like e acionando o sininho de notificações, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando aí pelas plataformas digitais do nosso Conversa de Torcedor, no Instagram, também no Facebook, não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, com você no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, no Conversa de Torcedor, e também acompanhando aos sábados, a partir das 11 da manhã, para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas nossas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Instagram, no YouTube, melhor dizendo aí, né? Acompanha também no Instagram, no Facebook, no Conversa de Torcedor, principalmente no YouTube, que vai ser transmitido ao vivo, nosso programa na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, além também na Rádio 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Falou, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!